Pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do Criminocast. Vou pedir para você aí, segue a gente no canal, se inscreve, vai lá para nossas plataformas, assistir as aulas, tem bastante coisa aberta lá. E no episódio de hoje, estou aqui com um grande cara, que eu sou fã dele, e professor da GV, lá dá aula na GV. Coronel da Polícia Militar da Reserva, pesquisador do tema segurança pública, uma figura muito bacana, vai ter um monte de coisa legal para conversar com a gente, que é o Alan Fernandes. Alan, seja bem-vindo aqui. E eu já começo já quente, pedindo para você se apresentar, contar a sua trajetória profissional. O pessoal tem muita curiosidade de saber como é formado um oficial da PM. Eu acho que a gente sabe pouco. E vocês passam muito tempo em formação. Até eu tenho essa curiosidade de saber como que vocês se formam. Bom, Boris, primeiro, obrigado pelo convite, por estar aqui batendo papo. Você é um grande cara também, gosto muito de você. Desejo sucesso no seu projeto. Obrigado, tudo de bom aí, tem muito que passa para as pessoas, sua ideia é maravilhosa. E sobre sua pergunta, cara, bom, um pouco da minha história. Eu entrei na Polícia Militar em 1990. Na época nem tinha, enfim, existia ainda o ensino médio dentro da Polícia Militar, coisa que acabou em 91, né? E eu fiz um curso, fiz 2 anos de ensino médio e 4 anos de ensino superior, tudo dentro da polícia, né? Como eu disse, tinha ensino médio e ensino superior lá. A academia que forma... Existem 2 formas de entrar na Polícia Militar. Uma é como soldado, outra como tenente. Você tem a Escola de Formação dos Soldados e você tem a Academia de Polícia Militar de Barro Branco, que foi a escola que eu fiz, a partir da qual eu galguei os postos aí do oficialato, né? Foi, como falei, curso de 6 anos. Cara, lá você tem coisas policiais clássicas, do tipo tiro policial, do tipo comunicação na rede rádio. Você tem também um pouco de, chama-se maniabilidade, algum tipo de esforço físico. Então vai ter algumas jornadas acompanhadas, claro, em matos, em florestas, enfim, por isso pegar um pouco de tenacidade. Você tem uma pancada de coisas ligadas à vida militar, Ordem Unida, né? Então aquela ideia de marchar, se chama Ordem Unida, tem bastante isso aí. E você tem uma boa parte de área jurídica. Então, assim, para aqueles que são ligados à área do direito, eu tive introdução ao estudo de direito, tive direito penal, direito penal 1 e 2, direito civil, introdução ao direito civil, enfim, essas matérias aí do mundo jurídico, eu as tive todas com caras bastante bons, caras que eram de carreiras jurídicas não policiais, né, do Ministério Público, do Poder Judiciário e bons oficiais também. Então, a Academia de Polícia Militar do Barro Branco dá essa formação ampla, né? Policial, militar e jurídica. E isso consome os atuais 4 anos de curso, né? Hoje não tem mais o ensino médio. São 4 anos de curso, só ensino superior. O nível exigido para ingresso é o ensino médio. Era via FUVEST já? Porque eu me lembro, eu fiz FUVEST acho que em 95 ou 96, que tinha junto na FUVEST, que é o exame da USP, o ingresso no Barro Branco. Era assim já? Ou começou? Essa época de FUVEST fica aí na memória das pessoas. Isso já tem uns bons anos, eu atribuo uns 20 anos, 15 anos, que a FUVEST foi responsável por fazer o seletivo, né? E aí a pessoa escolhia entre as diversas carreiras da Universidade de São Paulo, né, feitas pela FUVEST, e da Polícia Militar. E nesse momento foi possível comparar quão atrativa era a carreira de oficial da Polícia Militar. E ele me lembro que perdia só para medicina ou medicina e direito. Era uma carreira assim muito procurada pelos candidatos. Atualmente, quem faz o certame é a Fundação Getúlio Vargas. Então não dá para fazer esse comparativo. Mas já foram vários. Já foi a Fundação Carlos Chagas, lá na década de 90, quando eu entrei. Como você lembrou, a FUVEST, a GV agora atualmente, dentre outras que também desde que eu conheço. E é todo ano, né? Anualmente. Todo ano tem. Isso diferencia muito de outros estados do Brasil, né? E que você tem, mesmo no Rio de Janeiro, que é um grande estado, você tem concursos que são a cada 2 anos, ou quando existe o recurso para isso. Eu, enfim, estou na Polícia Militar, né? Entrei em 90, desde então tenho um contato próximo a ela. Todos os anos tem concurso. Às vezes menos vagas, às vezes mais vagas,
Mas todo ano tem concurso. É bom que eu acho que tem uma certa cadência, né? Porque você consegue todo ano ter. São 4 anos de formação, ou seja, se você contrata agora, o cara começar a trabalhar daqui 4 anos. Mas se você contratar todo ano você tem gente se formando e entrando, não é isso? Exatamente. E isso tem de uma lógica muito cuidadosa. A Polícia Militar tem muito cuidado com isso. É saber quais serão os quadros daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos, porque é uma grande pirâmide a carreira militar. Se você não tiver uma base ampla, você não consegue formar as altas lideranças. Ou então corre algumas distorções, isso acontece no Brasil afora. São Paulo consegue mitigar esse problema tendo concursos anuais. O perfil do curso é o mesmo, assim, em duas coisas. Em comparação a outros estados, o currículo, digamos assim, e em comparação de tempo. Ou seja, os seus 4 anos lá atrás, de 90 a 94, seriam os mesmos 4 anos do cara agora, de 2025? Excelente pergunta. Eu voltei a ter contato com a Academia do Barro Branco já capitão em 2012. Então eu me formei em 1994, trabalhei em diversas unidades da polícia. Em 2012 eu retornei para lá. Então eu tive contato com os currículos, inclusive fui responsável pelos currículos na época. E sim, o curso era basicamente o mesmo. Então, comparando 1994 com 2012, posso dizer que o curso era o mesmo. Agora, você me perguntou com outros estados. Eu não saberia informar. Eu tive algumas boas notícias, assim, um pouco mais de contato com a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Me parece, quando eu tive contato com eles também em 2012, me parece que eles têm um curso um pouco mais voltado para a criminologia. Tá. Então, categorias que eles dominavam muito bem, como prevenção primária, secundária, terciária. São Paulo não dominava tão bem, mas os alunos que teve um intercâmbio na época falavam muito bem sobre isso tudo. O que me pareceu que eles têm um currículo um pouco diferenciado e parece com uma cara mais criminológica mesmo. Interessante. Você vê que, por exemplo, na Polícia Civil lá, eles têm um curso forte de medicina legal. Não sei porquê também, mas você vai fazer o concurso lá para delegado, putz, a medicina legal, a régua é lá em cima. Não sei, não saberia Você dizer. sabe, Maurício, a gente fez um trabalho histórico uma vez sobre currículos da Academia do Barro Branco, de São Paulo. Medicina legal é uma das primeiras matérias que existiram, ou seja, medicina legal existe no currículo da Polícia Militar desde a década de 20, ou seja, 100 anos. Medicina legal é uma matéria que as polícias dão muito valor. Acho que essa ideia de trazer uma ideia de ciência, né, para a prática policial, isso percorre a vontade das polícias desde sempre, razão pela qual eu acredito que medicina legal esteja no currículo. Tinha bastante lá, quando você fez o curso. Teve essa matéria? Tive. Foi um ano, alguma coisa em torno de 60 horas, assim. Foi um ano, pelo que eu me lembro. Pouco não é. Bom. Uma coisa que eu acho, assim, que não sei se agora, pelo menos pra gente na Polícia Civil, é um desafio. Vamos dizer, uma fronteira, que é a questão dos crimes cometidos por meios digitais, ou o atendimento por meio digital, essa presença das polícias no mundo digital. Eu acho que isso deve ser alguma coisa que eles devem ter como fronteira, assim. Essa é a fronteira. A gente até começou a escrever alguma coisa junto, Maurício. A gente começou a estudar, pensando em estelionato eletrônico, né? Essa é uma fronteira, porque como é que você vai fazer policiamento? Vamos pensar assim, evitar crimes, né? No mundo, vamos dizer, no mundo real, você tem policiais fardados, né, que previnem crimes. E você tem policiais que investigam crimes. Bom, essa ideia de policiais que previnem crimes por efeito dissuasório, isso não existe no mundo virtual. Ou pelo menos não existe ainda, né? Daqui a pouco tem esses metaversos, né, que podem levar para esse tipo de ideia. Então você não tem uma prevenção, um policiamento preventivo. Agora você tem sim, né, todo um esforço mundial para enfrentar os crimes que ocorrem no ambiente virtual. E essa é uma fronteira, porque está todo mundo tentando desvendar. Tem muita coisa sendo escrita na Europa, e o Brasil tem feito também passos bastante importantes, você é testemunha, você trabalhou lá, mas ainda é uma fronteira, né? É uma fronteira, porque ninguém consegue nem mesmo mensurar muito bem qual é o prejuízo que se tem em face de crimes contra o patrimônio se valendo de ambientes virtuais. Né? Aliás, pensando nisso, assim, perfil da polícia, eu queria saber a sua visão disso, porque eu tenho a impressão de que essa migração do mundo real para o mundo virtual, a riqueza, o trânsito das pessoas, comércio, enfim,
muda um pouco o perfil, né? Do policial, da polícia, do que se imagina que seja o serviço, assim, você... O cara já entra num outro perfil, né, Maurício? Assim, se a gente que já tem um pouco mais de idade, a gente teve que aprender, já sendo policiais, o que é uma rede social ou uma deep web, o garoto já entra assim, ambientado com isso. E lógico que ele já traz esse repertório e a prática profissional dele também será diferente, né? Diferente da nossa, pelo menos, né? Então, acho que por esse convívio já pretérito anterior desse ingresso, né, desse calça branca, como a Polícia Civil fala, eu acho que você vai ter novas práticas policiais, sim. E, assim, sem muito esforço institucional. Eu digo, a matéria-prima já é outra. Né? Eu constantemente eu vejo o pessoal, não só aqui no Brasil, mas em todos os outros lugares, falando, meu, puta, a gente precisa pensar que perfil a gente quer, como que a gente quer treinar essas pessoas, porque todo dia tem um desafio novo. Todo dia. Eu não sei mesmo se será possível fazer uma polícia toda voltada para crimes virtuais, a não ser delegacias especializadas, entendeu? Eu acho que vai acabar inflando essas estruturas que existem hoje voltadas a crimes virtuais, vão ser infladas, vão ganhar proeminência nas instituições, em detrimento dos crimes de rua, das delegacias de polícia. Você vai ter mais gente em delegacia virtual e menos gente em DP. Eu penso também na questão do perfil institucional, no atendimento, por exemplo. Putz, hoje você tem um monte de tecnologia que consegue, sei lá, distribuir o patrulhamento melhor, consegue fazer o cara acessar mais fácil a viatura, putz, ou então o aplicativo, sabe? Por exemplo, essas iniciativas de Patrulha Maria da Penha, por exemplo, botando pânico e tal. Eu imagino que eletrônico, assim... Isso eu já tenho mais dúvida, eu sou mais cético, viu, Maurício? Porque eu acompanhei muitas mudanças, assim, lógico, nos dias atuais a gente vê uma revolução, sobretudo em termos de inteligência artificial. Mas eu vi coisas que eram feitas na ponta do lápis e hoje você tem o Excel mesmo. Quando eu entrei não existia computador. Era tudo na máquina de escrever. E os computadores vieram e ajudaram tanto a administração quanto a operacionalidade. Todavia, cara, você tem os mesmos efetivos que faziam lá com máquina de escrever e hoje fazem computador. Então não tem economia. Eu não sei se o quão exatamente as polícias são aderentes a novas tecnologias. Porque as novas tecnologias, quaisquer que sejam elas implicam em você deslocar policiais da burocracia para a ponta. Isso significa mexer com estruturas de poder. Né? Caras que já estão acostumados, ou, enfim, pessoas, um grupo que já está acostumado a ficar na burocracia administrativa, que falam, a partir de agora eu não preciso. Você citou a inteligência artificial. Uma boa parte da minha vida, eu trabalhei 15 anos em policiamento. Fui tenente, fui capitão, fui tenente-coronel. Sobretudo quanto tenente-capitão, uma das meus papéis era, e já existia o Infocrim, né? Infocrim é um sistema do Estado de São Paulo que lhe permite ver as ocorrências registradas pela Polícia Civil. Eu ficava naqueles boletins e tentando traçar padrões. Padrões de horário, padrões de localização, coisa que as ferramentas depois começaram a fazer. E depois de feito esse padrão, o outro trabalho era colocar equipes policiais nesses pontos, nos horários devidos e tal. Porque, enfim, você tem que fazer planilha, você tem que conversar com o policial, você tem que fazer uma campanha, tem que convencê-lo, etc. Tal. Mas boa parte era a parte de escritório. Eu não tenho dúvida que hoje, com um conhecimento mediano de inteligência artificial, de algoritmos, você capta esses dados do RDO e faz uma planilha e divulga para o policial no celular dele. Assim, não é tão difícil. Então, o que demorava tipo uma semana para fazer, eu acho que depois que você pega uma manhã, faz isso em meio-dia. Mas eu tenho dúvida se isso vai ser introduzido nas polícias, porque isso representa a economia de recursos. Muita gente perde emprego, sabe? Mas eu vou te falar que eu acho que a administração pública, em geral, é assim. Isso é verdade. Né? Isso eu concordo com você também. Inovação é uma matéria ardida, né? Ardida. Eu vejo lá, na própria GV lá, né? Como eles lutam para mostrar a questão da inovação, né? É verdade. Eu não tinha pensado nisso. Aliás, uma coisa que eu não tinha pensado. Sua carreira foi na capital? Toda na capital. É muito diferente
ser policial militar na capital, na Grande São Paulo, no interior? São 3 lugares muito distintos, em que pese eu não ter trabalhado em nenhum deles, mas enfim, transitei, fiz operações verão, fiz 2 na Baixada, trabalhei em São Bernardo do Campo por 1 ano, e a gente conversa com os colegas, né? No interior essencialmente diferente da Grande São Paulo, muito diferente. Primeiro que você tem menos crimes. Segundo que você tem uma lógica comunitária muito forte. Então, a polícia conhece o vereador, que conhece o deputado, que conhece o prefeito, que se conhecem faz 30 anos, que os avós se conhecem faz 30 anos. Então, deu uma questão política muito sensível no interior. São Paulo já não tem. São Paulo, você meio que é anônimo em tudo. Mas a violência é muito maior. E diferente da Grande São Paulo, a cobrança na capital é muito maior. Se você tem mais olhos voltados à polícia na capital. A Grande São Paulo, que concentra também uma alta criminalidade, mas você não tem uma tensão muito grande. Eu trabalhei aqui na Praça da Sé, aqui na Avenida Paulista, quando era tenente, segundo tenente, aspirante. E já em 94, as pessoas tinham medo das câmeras. Olha, as câmeras estão filmando os policiais, fiquem atentos, trabalhem certinhos. Isso era uma tônica muito severa na época. Isso em 94, câmera, estou falando de câmera mesmo, estou falando de celular. Quando eu conversava com colegas de Grande São Paulo, ou periferia da cidade, eu falava, não, aqui a gente tem preocupação não, aqui ninguém sabe da gente. Aqui a gente é invisível. Então, capital, Grande São Paulo, interior e litoral, tem muita diferença, assim. A gente sente isso também. Eu falo que são 10 polícias diferentes. A PM também são... Não sei se 10, mas umas 4. E assim, em termos de território já muda. E em termos de atividade fim, atividade desempenhada também muda muito, né? Se você está numa especializada, se você está numa atividade ordinária, né? Na Polícia Militar. Se você está numa rádio patrulha, no batalhão de rádio patrulha, numa companhia de rádio patrulha, é uma polícia. Se você está numa unidade de batalhão de choque, é outra polícia. Se você está na polícia rodoviária, é outra polícia. Corpo de bombeiro, enfim, polícia ambiental, são polícias completamente... distantes, que se unem basicamente por uma coisa, que foi a sua primeira pergunta, pela formação. Como eles sejam praças, né? Soldados, cabos, sargentos, sejam oficiais, eles saem de uma mesma escola, isso de alguma forma, por mais que se dividam, tem esse laço que os une, ou que nos une, né? Porque fomos a mesma turma, esse tipo de coisa. Interessante, por isso que eu até te perguntei se o curso era o mesmo antes, agora e depois... Porque eu acho que também tem isso, sai todo mundo com a mesma formação e o cara que vem depois com a mesma e assim sucessivamente. O que eu acho nem é tão bom, né? Porque, pensa bem, depois de 30 anos, 30 e tantos anos, ser o mesmo curso, acho que alguma coisa mudou e merece ser mudado. Mas, ao mesmo tempo, dá esse tipo de... esse liame, né? Dá esse tipo de... essa ideia de solidariedade, ó. O cara fez a mesma escola que eu fiz, o mesmo curso que eu fiz, enfim, somos iguais, Sim, apesar espírito de corpo, sei lá. Espírito de corpo, essas ideias de solidariedade orgânica. Quanto tempo o cara fica na escola de soldado, você sabe? São 9 meses, 9. eu posso errar de 10, 8, 11, mas... Em torno disso. Em torno disso. Não são 3, como acontece em muitos lugares, em outros estados, não é mais de 1 ano também. Então é algo em torno de 9 e 12 meses. A experiência internacional é mais ou menos essa, você sabe? Se nos outros países... Cara, sabe que não, porque acontece o seguinte, você tem muitos lugares que a carreira é única. Então ele não faz escola de oficiais como eu narrei aqui. E apesar de países considerados desenvolvidos mesmo, eles têm cursos menores de polícia. A Alemanha, por exemplo, tem um curso maior. O cara, para entrar na polícia, o cara já fica 4 anos. Mas a Áustria, se não me engano, é bem rapidinho. 6 meses o cara tá na rua. Aí ele passa por novas... reciclagem, o nome que se usava até, novas qualificações, né? Mas varia, cara. Você tem lugares que exigem muito tempo e lugares que exigem muito pouco tempo. Nos Estados Unidos, né? A gente estava conversando em off aqui antes de tudo, o camarada ele começa a formação dele antes de ser concursado, né? Nossa palavra aqui, né? O cara já tem um pré-qualify, já tem um qualify, ele já tem que ter um conjunto de conhecimentos para poder prestar o concurso e ele é certificado por isso. Me lembro de uma experiência norte-americana, uma das coisas mais misteriosas que tem aqui no Brasil é como policiais fazem abordagens, os chamados procedimentos operacionais padrão, ou POP. É uma coisa sigilosa, protegida por legislação e tal.
que o policial faz quando ele aborda a pessoa? Aponta a arma, não aponta? Nos Estados Unidos, ou pelo menos no Texas, isso é vendido aqui em bancas de jornal. Porque o cara tem que saber, ele vai fazer exame já tendo sido preparado para fazer isso. Então todos sabem lá. Isso, do ponto de vista democrático já é bem diferente. E do ponto de vista policial também, né? Porque você não precisa consumir tanto tempo na formação desse Aliás, indivíduo. essa foi uma das grandes coisas que eu aprendi na sua matéria, quando eu fui seu aluno na GV. Uma coisa que me marcou muito do curso foi isso. Foi esses mecanismos de transparência e de controle policial e tudo, que são muito diferentes nesses países, né? Você tá me contando do Texas aí, né? Tem alguma experiência marcante, assim, internacional, assim, que é muito interessante, que vale a pena contar? Bom, primeiro, obrigado por ter lembrado de aula. Para um professor, fala que o aluno lembra da sua aula, é o máximo. Eu acho que a polícia mais bem organizada, Maurício, que existe é a polícia da Inglaterra. Que foi a que me marcou na matéria. Eu dei uma ênfase. Eu acho que a polícia é muito organizada. Pra você ter uma ideia, Maurício, eles fazem controles periódicos, digo, anuais, no máximo bianuais, sobre quantas chamadas de emergência não são atendidas. Assim, é um dado recorrente, não é que estourou uma crise e aí produz isso e depois... Não, recorrentemente eles avaliam qual é a taxa de atendimento de emergência que a polícia tem dado e por que não tem dado. E o mais relevante é que esse tipo de dado não é simplesmente, polícia, você não atendeu, agora se vira para explicar por que você não atendeu. Não, essa discussão é feita, lógico, envolvendo a polícia, responsabilizando eventuais desacertos e falhas, mas, por exemplo, discutindo, será que o quanto que nós, governo britânico, investimos em policial é suficiente? Ou seja, isso não é a causa desse gap? E se de repente a resposta é sim, a causa disso é a falta de investimento, ou também é falta. O que nós vamos decidir? Vamos aumentar o investimento da polícia ou não vamos? Não vamos, porque assim, vamos ficar com esse passivo porque não tem mais como investir. Sim, essas discussões que não são feitas a quatro paredes, é no parlamento. Existem comissões variadas, inclusive com assento de policiais, para discutir isso. Olha, isso acontece por conta disso também, mas você também é nisso. E esses relatórios são públicos. Eles são públicos. Então, assim, é até exaustivo você acompanhar tudo que a Inglaterra produz sobre si mesma em termos de sistema policial. Né? Quando eu falo policial, estou falando de crimes e da polícia. É até exaustivo, assim, você se perde. Mas como é que eles produzem tanto? Isso aqui é só para inglês ver? Não. Quando você olha as mudanças legislativas e as discussões no parlamento, essas coisas são introduzidas. Ou seja, eles produzem tecnologia social que depois é aproveitada para tomada de decisão. Realmente. E ainda que isso não seja tranquilo. Assim, não é que eles tenham bola de cristal, não é que eles resolvem tudo. Tem coisas que uma hora eles precisam decidir. Olha, não tem tanto recurso, vai do jeito que está. Ou não. É uma decisão política, né? Chega o gabinete do primeiro-ministro. Não, olha, não dá para... Vamos aumentar o orçamento. Vai tirar... Não, sabe, essas discussões são tranquilas do ponto de vista acadêmico / políticas públicas, mas que não ocorre no Brasil e ocorre muito menos em segurança pública. Na Inglaterra ocorre de uma maneira muito madura. Olha, a escolha política é por essa e vamos fazer assim. Um exemplo clássico, né, que eu gosto de falar em aula também, não cheguei a falar na sua turma, eu vou conhecer só depois, acredito. É sobre um dilema, como fazer abordagem policial em pessoas que militam na religião islâmica. Por quê? Porque esses adeptos, eles estão sempre a cabeça coberta por algum tipo de adereço, enfim, próprio da religião. A pergunta que a Inglaterra se fez, o policial pode retirar o adereço, o tamanho que for, para fazer uma revista pessoal? Sim ou não? Os policiais aqui do Brasil falaram, é claro, coronel, professor, é claro. Né? A gente não sabe o que tem lá na... Enfim, por debaixo do adereço. Outros vão falar, não, existe a liberdade religiosa, como é que o policial vai intervir na... Mete a mão no negócio, desfaz, o quê? Isso foi debatido publicamente. A resposta que a Inglaterra deu, sim, pode, desde que em particular.
Então essa pessoa não pode ser despida daquele adereço em público, mas levada a um lugar para que assim seja feita. É uma boa medida? Assim, muitos vão falar que não, porque isso coloca em risco policial. Outros vão falar, não, mas eu não tenho que ser sacado de onde eu estiver, né, do ambiente público para isso. Lógico, é uma resposta que não agrada a ninguém, mas é uma resposta. Perfeito. É uma resposta. É uma resposta que foi tomada da forma mais democrática possível. E eu acho que cria um protocolo, porque assim, ó, Cria um protocolo. o jeito certo de fazer é esse aqui, ó. Então, faça desse jeito. Você consegue avaliar, julgar. E se você não fizer, você vai ser punido. E ver se funciona ou se não funciona. Ó, você criou mais isso? Não criou? Aproximou da comunidade? Não aproximou, né? Então, essa transparência. Ou seja, quem decidiu não foi a polícia, não foi o delegado do plantão, não foi o capitão da companhia. Foi a sociedade britânica. Se tá certo ou não tá, não vou entrar nesse mérito. Mas, enfim, foi assim, a medida possível. Que permite a contabilidade, transparência, cobrança. E o Brasil passa muito longe disso e de outras nuances em segurança pública. Quanto tempo você ficou? Porque você ficou na Inglaterra um tempo, né? Fiquei. Foi o seu doutorado que você fez um pouco aqui, um pouco lá? Foi, exatamente. Eu fiz o doutorado em administração pública na Getúlio Vargas e fiquei, por conta do doutorado, fiquei 3 meses, que se chama doutorado de sanduíche em Londres. King's College, né? King's College London. Exatamente. Fiquei 3 meses lá. Aliás, uma coisa que me chamou a atenção, que acho que foi você que me contou a história, o seu Alcide Pani, como na Inglaterra o pessoal acadêmico conversa com as polícias e com os setores públicos para justamente cruzar a criminologia com política pública. E como isso é incentivado e como que nem passa pela cabeça deles que seja diferente. Conta um pouco dessa... Eu queria ouvir um pouco essa experiência. Eu fui numa palestra lá, Maurício, em que eles estavam discutindo homicídios causados por faca, step. Então existe muito lá. Os homicídios que existem são majoritariamente causados por faca. Eles estavam discutindo com o pessoal da engenharia o modelo de faca, cabo de faca, lâmina de faca, que seja bom para cortar alguma coisa, como alguma coisa, no seu caso, um pedaço de bife, mas que seja horrível para você esfaquear alguém. E eu pedi, né? Eu falei, você tem um slide disso aí? Ele falou, não posso dar. Mas enfim, os caras conversando. Isso é interessante, não posso dar. Porque eles não são policiais. Policiais que têm muito essa cultura do segredo, né? Eles também, assim, essas pessoas envolvidas com a polícia também acabaram tendo, e com razão. Além de propriedade intelectual, existem outros problemas de segurança pública. Então, policiais e não policiais trabalham bem no mesmo frame, na mesma vibração. Né? Tanto que eles não deram, apesar de estar estudando lá. Uma das coisas, Maurício, e aí seu podcast ele é muito bom nisso, é cristalizar uma ideia de que criminologia é um ramo, é uma carreira, é um espaço para que policiais e não policiais possam caminhar. Aqui no Brasil não existe faculdade de criminologia, existe? Não, porque graduação não uma ou existe. duas, mas é tecnólogo só, não é Não. muito... Lá é um monte. Departamento de criminologia, sim, estruturado, com bolsa. Eu não Pouco conheço. também. Não... As pessoas têm carreiras, então, por exemplo, o cara é professor de criminologia e foi ser superintendente da polícia. Estados Unidos, mesma coisa, né? Inglaterra também. Aí tem caras que vão para a polícia, saem da polícia, vão ser professor. Aí voltam para o governo, depois saem. São carreiras, como médicos têm carreiras, como às vezes estão no Estado, às vezes não estão. E qual que é o título dessas pessoas? Criminólogos. Criminólogos. O que ele estuda? Ele estuda a polícia, ele estuda o furto de celular, o roubo de celular, o homicídio, estuda o tráfico internacional de pessoas, o terrorismo. É a vida, é a carreira dele. Aqui a gente tem voos de galinha, né? Pessoas que se interessam, às vezes são heróicos, se interessam, publicam e tal. Você vai olhar editais de FAPESP, CNPq, não tem. Então, esse é um dos problemas que diferenciam o Brasil e a Inglaterra. Você tem muito recurso, bolsa de estudo, né? Para que as pessoas façam uma carreira acadêmica em criminologia. O Brasil não tem. Não tem. Eu faço isso recorrentemente. Editais que estudam polícia, ou segurança pública, ou crime. Não tem mais muito tempo. Então,
respondendo a sua pergunta, esse par e passo entre academia e polícia é muito bem construído. Por quê? Porque não é que a polícia abre as portas para o pesquisador ou o pesquisador consegue... Não, porque a oferta de segurança pública exige ciência, exige pesquisa, exige universidade. Simples assim. Mas e lá funciona tranquilamente. E que pese que os policiais às vezes não gostam muito dos pesquisadores, é preciso dizer. Estou falando da Inglaterra. O Brasil também, sem dúvida. Mas enfim, já está na hemácia, né? Como diz na gíria. Tipo, é assim será. E... Não quer dizer que não há essa tensão entre as A partes. tensão existe. Mas ok, é do jogo. É do jogo, a gente discute, mas enfim, não se pode pensar fazer polícia sem a participação da academia, sem estudos de ponta. Não existe mais como, olhando para a Inglaterra. E Estados Unidos também. Eu fui descobrir isso, eu acho que até que foi naquela época que eu estava fazendo lá o mestrado, quando eu descobri lá o College of Policing. Pois é. Né? Que me parece que é isso. Você saberia definir para o público exatamente o que é o College of Policing? Porque essa ideia é uma ideia que me fascinou. E esse negócio não me sai da cabeça nunca, Alan, quando senta a gente, que nem você, que é pesquisador e tal, ou policiais que são mais interessados. College of Policing é como se no governo federal existisse um órgão que unisse formação de policiais, majoritariamente formasse policiais, e que uma parte também importante, que pese menor, estabelecesse uma rede com universidades no Brasil todo. Na Inglaterra funciona, aqui não existe isso. Até foi tentado com uma coisa chamada Rede Nacional de Estudos de Segurança Pública, RENAESP, mas que caminhou... Existe ainda, mas caminha... Enfim. O que o College of Policing faz? Tem recursos, ele fala, olha, a Universidade Federal de Rondônia, vocês estão estudando aí desmatamento, não estão? Estão. A gente queria financiar um estudo sobre quais são as boas práticas em combater desmatamento aí em Rondônia ou na Amazônia Legal. Pum, dinheiro, financiamento, pesquisa. Se você entrar agora no site do College of Police, você vai ver como está o andamento da pesquisa lá em Rondônia, no exemplo que eu estou dando. Quais são os resultados, quais são os entregáveis, o que você conseguiu até agora. Sim, então é uma prestação de contas bastante legal. Então o college ele existe enquanto escola de polícia, né? Mas ele é mais do que uma escola de polícia. Ele é um lugar de produção de conhecimento. E ele tem, acho que hoje, pelo menos até 6 meses atrás, escrevi 280 projetos em andamento. Na Inglaterra, que nem, né? Imagina o território inglês igual ao Brasil, comparado com o Brasil. Então ele induz pesquisa. E me parece que as universidades também têm muita pesquisa andando, indo lá no College de Polícia e trazendo... O College de Polícia ele induz. Ah, tá. Ao que você não tem pesquisadores, mas ele induz. Então ele conversa com a universidade de todo o país, da Irlanda, da Escócia e tal, e induz. Seria como no Brasil tantas universidades públicas e privadas estivessem sob esse guarda-chuva chamado College of Policing. Legal. Ele induz, divulga, cria rede, faz seminários que se volta para a gestão policial, para a gestão da segurança pública, mas para a sociedade. Como eu disse, se você entrar agora, eu quero saber que os caras lá na Escócia estão estudando, você vai ter os resultados. Quando é que vai ser o próximo congresso? Você vai. Sim, faz. Você. É público. E se produz coisas fantásticas e que mudam, sabe? Como eu falei da faca, como eles discutem, por exemplo, a ideia de que os pubs fecham a determinadas horas e outros não fecham a determinadas horas e como mantê-los abertos, é fruto desses estudos. Né? Na Inglaterra, não sei se nossos pesquisadores sabem, os pubs têm horário para fechar. Acho que são 23 horas ou meia-noite. Eles têm que fechar. Mas existem alguns pubs no centro que podem ficar abertos, mediante autorização, licenças e tal. Bom, o que esses pubs precisam em termos de segurança pública para funcionarem? Porque eles têm medo, mais uma vez, do homicídio. Esses estudos vêm disso, assim, definir essa vida vem desses estudos, e da política, claro. Então a Inglaterra é muito diferenciada em relação ao Brasil. Eu considero que mais do que Estados Unidos ou outros países europeus, o melhor arranjo policial é o inglês. É um método muito bem acabado, né? De pegar experiências
positivas e propositivas e colocar elas para se debater, implementar e acompanhar, né? Me parece que o fórum, eu não sei, eu frequentei pouco o Fórum de Segurança Pública, acho uma puta iniciativa, porque eu acho que, de alguma forma, o fórum tenta reunir isso, né? Eu tive pouco contato, por enquanto, com isso. No futuro, acho que eu queria militar mais lá, mas é isso um pouco a ideia do fórum. O Fórum né? Brasileiro de Segurança Pública, né? Eu convidei o professor Renato para vir aqui para falar um pouco, mas é um pouco isso, né? A ideia deles. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública existe há 18 anos, exatamente 18 anos. E foi a ideia de fazer essa interlocução entre sociedade civil, incluindo academia, incluindo, enfim, grupos de advocacy e policiais. E faz isso muito bem, né? Hoje o quadro tem aproximadamente 300 associados e dentre policiais e não policiais faz isso bem. O fórum, ele padece da dificuldade que o Brasil padece em termos de pesquisa em segurança pública, né? Falta de financiamento, falta de recursos. Essa articulação que ainda não está azeitada, talvez, como no não está na agenda, né, Maurício? Uma ideia de agenda é bem... Você, mais uma vez, quando você tem uma agenda, você tem os esforços, pessoas, dinheiro, que se voltam para aquilo. Quando a gente fala Amazônia, você vai ver editais de pesquisa, de produção de dados amazônicos, são inúmeros. Você vai olhar sobre rodovias, segurança viária, envolvido com um projeto isso aí. Muita gente pensa isso como melhorar, como fazer, etc. Quando a gente fala segurança pública, logo vem à mente das pessoas em geral. Polícia. Segurança pública, põe polícia na rua. Segurança pública, prende criminoso. Mas tem tanta coisa para fazer. Então, mudar essa chave e atrair novos tipos de financiamento, isso é um esforço que tem que ser feito. E o Fórum padece dessa terra árida, estéril, que é segurança pública. O Lívio tinha comentado, a gente fez um episódio com ele, ele falou assim, que até a ideia é um pouco, acho que do fórum, inclusive, sempre sai nas discussões do fórum, fala, olha, nós precisamos criar um instituto, talvez até lá no governo federal, que encorpasse um pouco, e aí eu acho que a ideia é um pouco essa do College of Policing, assim, né? Como a gente tem, por exemplo, a Escola Nacional, né, de Administração Pública, ter um negócio desse. Né? Eu acho que isso é um modelo. Você falou na ENAP, né, Escola Nacional de Administração Pública, não necessariamente segurança pública precisa estar fora disso, né? Então, você deu um bom exemplo. Por que segurança pública não está dentro de uma ideia de administração pública? Eu acho que para o ouvinte, para o espectador, eu sou até um pouco estranho. Cara, segurança pública tem a ver com a administração pública, tem tudo a ver. Assim como saúde, educação, saneamento básico, coleta de lixo, puxa vida, iluminação. Você tem segurança pública, é um bem social que há de ser entregue. Só que quando a gente vai ver como essas coisas, exceto segurança pública, funcionam, elas funcionam de uma lógica muito mais estruturada, que quando você vai na segurança pública recai nos velhos chavões. Prender ladrão, colocar a polícia na rua, aumentar a pena para não ser aumentar a pena. E aí você fala, não, tudo bem, pode até advogar pelo aumento de pena, mas por quê? Onde que você precisa rechaçar me convence de que isso é... Mas é só isso. E isso faz sempre, né? Eu vou falar desde 88 porque é um marco legal, mas desde muito antes. Eu tenho um trabalho... a primeira CPI que o Brasil teve de crime foi em 1981. Eu digo a primeira, pelo menos. Que você conhece, até onde eu cansei, né? Ia pesquisando. Então, em 81, instaurou-se uma CPI no Congresso Nacional dizendo que o Brasil estava perdendo os rumos para a criminalidade em 1981. Bom, quais foram as respostas? As clássicas. Bem, em 81, vocês vão dizer, podemos dizer, não tinha tanto conhecimento de segurança pública. Passado quantos anos, Maurício? 40 e tantos anos? Quando você compara o relatório de CPI de 81 com as discussões atuais, é a mesma coisa. Nós estamos no mesmo disco ainda, não trocou... No mesmo disco. Não trocou o disco, né? Como diria os tudo antigos. bem, existem permanências que mereciam ter sido melhor tratadas e não foram? Ok. Mas é claro que essas respostas de 81 não podem ser as mesmas de agora. Ou pelo menos você precisa justificar por que você está fazendo a mesma opção. E nem isso, né? Mas assim, a gente tem um vício mental
em termos de pensar segurança pública, sobre as mesmas respostas. A gente, população, a gente, elite política, a gente, academia. Sociedade, né? Em geral. A gente, a gente não consegue dar esse passo e, enfim, isso... Aliás, falando de a gente, uma pergunta que sempre todo mundo... Eu já sei que vem. Essa pergunta, quando a gente postar esse episódio, o cara... Pô, mas é a Inglaterra, é os Estados Unidos, é o Brasil. E aí, então, eu já respondo a pergunta... Já mando a pergunta pra você do cara que vai lá comentar. Não sei se você conseguiria me responder se eu teve acesso a isso. Fazer polícia na Inglaterra ou nos Estados Unidos é diferente do que aqui no Brasil? Você conseguiu captar essa impressão, assim? É diferente. É diferente. Primeiro que tem um elemento fundamental que muda toda a configuração de fazer polícia no Brasil, que é o fuzil. A Inglaterra não tem nem arma de pequeno porte. Os Estados Unidos têm os fuzis, eu não estive lá, mas esses fuzis são pouco... Assim, eles não representam risco à atividade policial. E, gozada, aprendi esses dias nos Estados Unidos, né? Lá os homicídios são correm muito mais por armas de grosso calibre, do que nós conhecemos por calibre 12, do que pistolas e revólveres. Eu não sei porquê. Mas o fuzil, com a sua capacidade de atingir anteparos a longas distâncias, a rajada que ele possui, ele introduz um elemento muito complicado na segurança pública nacional. Sobretudo nos lugares mais conflagrados, como o Rio de Janeiro e alguns lugares de São Paulo. Então muda. Ser polícia no Brasil é bem diferente. Ao mesmo tempo, quando você vai ver a polícia atuando na Inglaterra, é o mesmo jeitão da Polícia Nacional. É o mesmo jeitão. Também tem cara que xinga, também tem cara que se indispõe. Não é aquela maravilha, não. Não é, mesmo não é. Polícia tem que ter aquela paciência, porque o cara tá bêbado, porque tem uma porção de gente, porque ele também não tem essa, como muitas pessoas acreditam, porque o polícia de autoridade, ele sai distribuindo... Não, de forma alguma, ele também tem uma série de responsabilizações. O que eu quero dizer é o seguinte, sim, fazer polícia no Brasil é muito mais difícil. O Brasil é um país muito mais violento que esses países que nós citamos. Todavia, Londres, há 200 anos atrás, era mais violento que a América Latina. Hoje, Estados Unidos, existem cidades cujas taxas de homicídio são maiores que as taxas médias nacionais. Eu estou falando de taxas médias, de 20, alguma coisa por 100 mil habitantes. Então, estamos falando de São Paulo, que são 4, 5, 6 por 100 mil. Então, Denver, Washington, umas cidades... Baltimore, Detroit, Detroit, exatamente. Taxas altíssimas, né? E fazer polícia lá é super... Existem vários filmes... Filmes não, vídeos, né, de YouTube e tal, que mostram isso. Então, é mais difícil fazer polícia no Brasil, só que a depender do local dos Estados Unidos, já que você trouxe, também é bem difícil. E não significa dizer que a Inglaterra, que eu estou fazendo VN aqui, foi sempre em boa. Nem sempre foi. Então é um esforço, eu falo isso para meus alunos. As obras humanas são produtos dos esforços humanos. É um dever histórico, né? O que hoje é ruim, a gente pensa que nasceu ruim, né? Muitos falam, aquela questão cultural brasileira. Não tem nada de cultural como um dado histórico e imutável. É um processo. É um processo civilizacional, político, cultural. Então é preciso fazer por onde, sim, ter melhores situações, por exemplo, em segurança pública, que é o nosso tema aqui. A gente falando de problemas, né? Me parece que a gente tem mais problemas ou problemas mais complexos do que eles lá. Mas tem um problema em particular que eu tinha te perguntado nos bastidores e eu quero perguntar aqui, que é a questão do recrutamento, das pessoas quererem ser policiais. Você sabe que eu tô louco para escrever um artigo que fala assim, por que as pessoas não querem mais ser policiais? Porque me parece que não é um problema só nosso no Brasil, de você cada vez menos ter gente querendo fazer esse tipo de concurso. Me parece que, eu não sei se na Inglaterra, mas eu tava te contando que eu acompanho muito Los Angeles, Nova York, e eles lá também estão reclamando de estar com menos staff do que deveriam, de ter dificuldade de contratar pessoas, de ter dificuldade, sobretudo, de reter talentos, como diria o pessoal do RH, nessas polícias.
Você enxerga isso também? Ouviu esse papo também lá? Uhum. Se tivesse que dar um panorama, assim, é um problema também desses lugares? Mundial. É um problema mundial. As pessoas querem ser policiais, elas não querem permanecer policiais, né? A porta de entrada é grande, eu digo, as pessoas prestam os concursos e entram na justiça. Eu falava com pessoas da Polícia Civil de São Paulo, que, enfim, e como na Polícia Militar de São Paulo também, as pessoas entram na justiça porque querem ingressar. Você tem uma fila de espera, às vezes as pessoas não são chamadas, ficam remanescentes, ele entra na justiça. As pessoas querem entrar na polícia, só que elas não querem ficar. Depois que elas entram, elas querem sair. Uma das coisas mais clássicas que existem é a ideia da decepção. Tem muitos textos falando sobre isso, que as pessoas entram na polícia militar e logo em pouco tempo elas se decepcionam com a polícia. Primeiro se decepcionam porque a ideia de que será o herói, que vai combater o crime, que fica o dia todo prendendo criminosos, isso não existe. Isso não existe, né? Basicamente, policiais fazem atendimentos sociais. É conversar com as pessoas, é amparar as pessoas, é preencher relatório. Basicamente, 90% do trabalho do policial não é heróico, né, no sentido de ter aquela adrenalina, perseguições. Não é. Definitivamente não é. Isso o cara vai aprender dali 1 ou 2 anos. Então, esse é o primeiro ponto. Mas isso sempre existiu. O que acontece agora, Maurício, isso é uma percepção minha, não sei bem dizer, é que é mais difícil ser policial hoje do que era há 30 anos. Isso é uma questão. É mais difícil. Com base em que eu falo isso? Você vê a taxa de suicídios, ou a questão da saúde mental. Então você tem um agravamento paulatino desses indicadores em relação ao passado, que coincide com essa saída também. É mais difícil ser policial. Porque a sociedade é mais atenta ao trabalho policial. E que bom que seja. Agora, as instituições têm que tentar resolver isso. Então, o policial é mais cobrado, você tem maior atenção ao que a polícia faz. Esses dias eu fui dar uma aula, Maurício, e eu falei da questão do accountability, né? Existe um primado na ideia de accountability, que é a responsividade. Cargos de gerência respondem pelo que os escalões mais baixos fazem. Como se não... Enfim, né? O que um policial faz na ponta da linha não é responsabilidade só dele como ato individual, mas de uma estrutura. Ou não, né? Se verificar, essa pessoa está treinada, essa pessoa descansou, essa pessoa tem os dias em dia, essa pessoa tem condições... Enfim, toda uma série de perguntas que vão recair não só sobre um ato violento, por exemplo, mas sobre uma cadeia de comando, né, de chefia. Os meus alunos ficaram emputecidos comigo. Quer dizer, agora que um policial que fala... Sim, filho, porque... Não responsabilidade no mesmo sentido, mas é preciso verificar em que medida a chefia tem as responsabilidades por erros de ponta. O que eu falei, assim, eles ficaram putos comigo, porque é essencialmente novo. Se eu estou falando isso, o que eu represento? Uma nova pressão. Eu, né, entre outras coisas, não falo porque eu tiro da minha cabeça. Existe uma pressão muito maior sobre policiais do que existia no passado. Falar em accountability, essa palavra accountability sequer estava no dicionário policial. Prestação de contas, transparência, responsividade, responsabilização, não existia. Agora imagina você ser responsável por um corpo de policiais que as chefias têm pouco controle, por policiais que são eminentemente autônomos, /discricionários. Ser policial hoje em dia é muito mais difícil. E as pessoas logo se dão conta disso. Qual o resultado? Saem. Além do que, você mesmo comentava em off, né, comentávamos aqui, o Estado forma essa mão de obra, capacita, treina, e a iniciativa privada paga o dobro. O cara adquire um monte de skill e aí a iniciativa privada aproveita esse skill lá fora. Como é que o Estado fazia o balanço
dessa disparidade na aposentadoria. Que os militares mantiveram, há de se dizer. Olha, filho, tudo bem, você vai embora, só que é o seguinte, você vai trabalhar o dobro de tempo lá fora. Você vai ganhar um baita de dinheiro e tal, mas é isso aí, viu? É teto do INSS, viu, filho? Você E outra, daqui, ó, você pode ser demitido. Aqui você vai ganhar aquilo, é pouquinho, é todo mês, e sua viúva vai agradecer. Seus filhos, é que é a faculdade dos seus filhos. Então fazia um balanço, né? O pacote previdenciário era atrativo. Era né? atrativo, acabou. Para civis, acabou. Para militares, não. De fato, os militares ainda tem uns... Talvez mas isso ainda não assim, tenha sido... É uma coisa que não foi pensada, esse efeito, por exemplo, né? Não, até foi. Os militares conseguiram implantar esse essa agenda aí, insight né? de falar, ó, isso... Razão pela qual nós, né, vou falar por mim, tivemos aí uma diferenciação. Mas para carreiras policiais civis, federais, enfim, Penais, não, enfim, não não militares, militares. Não tem. E o cara falou, o quê? 5 anos que eu fico aqui equivale a 20, 15 anos na polícia? Não, então saio. Vai me mandando embora, mas 5 anos já resolvi. É uma questão de administração pública mesmo, porque administração é pública. tornar a carreira atrativa ou não do ponto de vista de RH, né? Alan, de falar, o pacote de benefício previdenciário aqui é bom ou não é bom, né? É administração pública no seu sentido mais profundo. Né? Eu me lembro de estar falando com médicos, Maurício. Existe um quadro de médicos na Polícia Militar, em todas elas, a de São Paulo também. E eu trabalhava na diretoria de pessoal nessa época. E eles passaram por concurso público, etc., foram tomar posse. No dia da posse, era um grupo de 20 médicos, assim, 25. 4 já nem iam tomar posse. Falei, não, mas esse horário, eu não consigo bater com o meu plantão, e não sei o quê. E o cara, não, mas será que assim? Será que eu tomo posse? Será que não? Será que sim? Eu fui lá, vou dar uma palavra pra eles. Falei, turma, prazer, Polícia Militar, prazer. Estão chegando agora. Tenho certeza que vocês devem ganhar muito bem lá fora. Mas assim, isso aqui é pro resto da vida. Tá. Eu falei exatamente. Falei, isso aqui é a faculdade dos seus filhos. Pinga pouco, mas pinga sempre. E você vai aposentar num tempo bom. Então, pensa bem, às vezes é atrativo do ponto de vista de hoje, e eu não sei bem qual a atratividade é exatamente, mas pensa daqui a 15 anos. Pensa daqui a 20 anos. Então, dá um tempo aí, assim, para demover a ideia dos caras. Você faz um concurso inteiro para nomear 20 e metade quer pedir baixa no dia da posse. Será que lá fora o trade-off é esse também? Ela não... eu não sei, cara. Você fala em outros países? É. Eu acho que pega muito lá essa questão da responsabilidade. Difícil, né? Uma das coisas que pegou muito pouco, que lá fora pega muito, foi, por exemplo, aquela ocorrência daquele cidadão que foi morto pela polícia americana. Cidadão negro que foi morto, cujo nome, infelizmente... O George Floyd? Floyd, por exemplo. Cara, isso é uma crise terrível lá fora. Assim, os policiais ouvem isso e são pressionados a contar isso. Existem... Aqui não teve. E, assim, e muito corretamente, do meu ponto de vista, mas isso aperta pro lado do policial. Falou, cara, você anda certinho, senão a gente vai fazer igual lá, pro lado do policial e da polícia. E quando ele começa a ver, pô, o negócio tá apertado aqui, ele sai. A informação circula muito, a opinião pública é muito mais presente, eu acho. Existe um grau de comprometimento e profissionalismo que vem com uma carga de responsabilidade maior, né? Você vê, nos anos 90 teve o caso do Rambo, né, da favela naval. Uma crise nacional, tendo a Polícia de São Paulo como protagonista. Eu trabalhava na rua essa época, Maurício, e as pessoas paravam, eu me lembro na viatura, né, na função de encarregado da viatura, um veículo parou do meu lado assim, falou, bom dia, polícia. Eu falei, bom dia. Ele falou assim, o cara falou, né, tô te filmando, viu? E isso era recorrente, as pessoas fazendo esse tipo de enfim, brincadeira conosco. Então, eu me lembro de um policial que se matou, inclusive de serviço, na Praça da Sé. Tadashi era o nome dele. Foi uma fase difícil para nós. Enfim. Comparando, eu acho que o quão difícil também é lá para esse policial, sabe? Que não tem nada a ver com ocorrências, muitas vezes até critica, etc. Mas sente essa pressão. Eu lembrei de uma coisa. Se olhando o X, né, o X da Polícia de Londres,
O pessoal senta marreta na polícia de Londres, na Metropolitan Police. Senta marreta, xinga eles pra caramba. Pelo Twitter, né, pelo X. Coisa que não existia também. Né? Esse tipo de crítica ficava do lado de lá, na imprensa, né? Grupos que eram... Hoje você tá na sua rede social, o cara vem e te xinga daquele jeito, deve ser policial. Você tá no X, no Twitter, o cara te xinga. Então, essas coisas vão pegando, sabe? O cara fala, não, almas mais sensíveis começam a... Começa a ir fora. Com todo respeito, não é jocoso não, mas é verdade. A pessoa vai acumulando, né? Vai, ele falou, não, vou ficar aqui não. Tá aqui, ninguém gosta de mim aqui, pô. Né? Não, o cara sente isso, né? Isso não é menor, não. O cara se ressente e fala, isso aqui não tá legal, tu sai fora. E Brasil, assim, o que você... Você sabe que eu tenho... às vezes eu tenho um pessoal que eu queria trazer, e vou trazer, muito do Rio de Janeiro. A gente fala de Rio de Janeiro, Você sente que em termos de desafio de segurança pública mesmo, se o Rio de Janeiro realmente, ou o Rio de Janeiro, enfim, ou áreas conflagradas, melhor, para não estigmatizar também o Rio de Janeiro, porque não é só lá, né? Mas esse tipo de conflagração, assim, de domínio territorial e arma de fogo pesada, enfim, e de todo um ecossistema que gira em função de organização criminosa, você enxerga esse desafio também, assim? Alguém me falou da Amazônia sob esse ponto de vista, assim. Você tem visto pesquisa nesse sentido? O que os criminólogos têm enxergado com relação a isso? Olha, cara, Amazônia, eu tive a oportunidade pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública de fazer campo lá em 2023. Então, estive no Amapá e em Roraima. E outras pessoas estiveram em outros lugares. A gente publicou essa revista, publicou essa pesquisa tanto num texto intitulado Cartografias da Amazônia e num outro texto chamado Capacidades Institucionais na Amazônia, alguma coisa assim. Eu acho que são coisas distintas, bem distintas. Primeiro, mais uma vez, a questão do fuzil. Então, nas pesquisas nossas, raríssimos, vou dizer raríssimos para não dizer que em nenhum momento sobre a Amazônia surgiu a ideia... Não, algumas vezes apareceu a ideia do fuzil, mas é raro. É muito raro. Já no Rio de Janeiro, não, né? Os dados da polícia de ontem falou em algumas centenas de fuzis apreendidos no ano passado. Tem um dado também de pesquisa, um dado na imprensa de ontem. O pai do vice-presidente da Câmara dos Vereadores da cidade do Rio de Janeiro foi preso por tráfico de armas, ou ele responde por tráfico de armas. Ok, né, Alan? Não vamos elucubrar com o que não há de elucubrar. Mas isso é perigoso. Enfim, você tem algumas estruturas de Janeiro que não dizem respeito somente ao cara que está com o fuzil lá na favela. Você tem um problema estatal, público, governamental, que merece atenção. Você tem uma polícia que atua no limite do medo, né, e precisa dar conta daquela questão. Então os caras também, acho de maneira muito equivocada, efetuam uns disparos de fuzis policiais, porque lá tem fuzil. E nisso pessoas morrem, não trabalham, não vão à escola. E os policiais ficam muito ressentidos quando são criticados por isso, que eu acho incorreto. Acho que a DPF 635 está muito correta em colocar algum tipo de ordem nisso. Perguntas que qualquer um que faz gestão de polícia faz, né? Vamos fazer a operação? Tá. Como é que nós vamos fazer essa operação e como essa operação vai ser o menos possível letal? Mas a letalidade entra na conta, vocês vão fazer mesmo com isso aqui? Não dá, vão morrer pessoas inocentes. Então não vamos fazer. Pelo menos esse é o tipo de paradigma que eu penso em termos de fazer operação policial. Como são muitas armas, Maurício, e você tem uma interface complicada com o Estado, né? A ideia das milícias. E o caso da Aniele Franco é um exemplo clássico aí de como o Estado gravita com o crime no Rio de Janeiro. Então, dar resposta simplesmente do ponto de vista policial, operacional, eu acho que fica só metade da história. Eu tenho visto e assistido muito podcast disso também, para até criar um referencial melhor e tal. Eles têm falado muito da exportação do modelo de facções para outros estados.
falaram de Ceará e Bahia, das facções estarem muito mais ativas hoje lá. Você tem visto alguma pesquisa nesse sentido? Tem. Você falou Ceará e Bahia, são todas Comando Vermelho, né? Dentro das ideias, né? Porque comparar primeiro Comando Capital e Comando Vermelho são coisas distintas, né? São modelos de gestão diferentes, criminal, né? Mas Ceará e Bahia é Comando Vermelho. Não, essencialmente que o Rio de Janeiro exportou o Comando Vermelho para lá. É que, em algum momento, esses grupos criminais já locais, né? A gente está falando desses dois, mas isso no Brasil todo, precisam se alinhar a algum tipo de parceiro nessa guerra que existiu muito mais presentemente entre CV e PCC. E a escolha, a adesão foi para o CV nesses países, né? Então não é que o Rio de Janeiro exportou. E aí eu acho que é uma distinção em relação ao PCC. O CV, ele é uma franchising. Ele, enfim, você tem o seu negócio, mas se você quer caminhar do nosso lado, vem. O PCC, me parece que é o oposto. Ele sim, ele tem um tipo de negócio que vai se expandindo. Sim, considerando as questões locais, não é que sai um cara de São Paulo para enfiar a boca lá, mas é uma ideia, me parece, mais centralizadora. Mas, enfim, não é exatamente minha leitura. Mas você falou sobre a Amazônia. A Amazônia, você tem, na cidade, você tem outros grupos, falando em Roraima, você vai ter os venezuelanos, você vai ter outros grupos, nada a ver lá. Você vai ter guerras de facção entre PCC, CV, FDN. Facções locais. E não essencialmente nas capitais, que é até onde pesquisei, mas em áreas muito remotas de garimpo, ou que são entroncamentos, são vias importantes do escoamento das drogas. E aí você está falando no interior do Brasil mesmo. Coisas que, assim, que para você chegar no local são 8 horas de barco, minimamente. Só chegar de avião. Então, como vai fazer segurança pública num lugar que você não consegue nem chegar? Ou se você instalar alguém lá, tá? Como é que esse cara vai pedir apoio? Se não por aéreo. É complicadíssimo fazer segurança pública na Amazônia. Mas não posso dizer, eu acho que sim. Rio de Janeiro é um cenário mais complexo, mais complicado, mais de difícil reversão do que é a Amazônia, que pese também alguns problemas sérios lá. Me conta, assim, uma outra coisa que eu queria sempre perguntar, assim, é das suas pesquisas. Você sempre teve uma área de concentração, de pesquisa, ou elas vão evoluindo conforme vão surgindo problemas? O que te atrai, assim, quando você fala assim, pô, eu vou estudar aquilo ali, eu vou pesquisar aqui. Porque o seu doutorado em administração, formalmente falando, é administração pública, não é isso? No doutorado, eu pesquisei como é que a Polícia Militar de São Paulo pensa fazer policiamento. Ou seja, o que está por detrás da ideia de policiamento feito pela Polícia de São Paulo. Para o cidadão, quando vê uma viatura estacionada numa esquina ou percorrendo uma rua, tanto faz só de polícia militar, que foi meu estudo. Ou quando a polícia fala que faz policiamento comunitário, ou quando se constrói uma base comunitária, para o cidadão parece, eu acredito que pareça a ele, ser tudo a mesma coisa. Mas existem, por exemplo, ideias de policiamento distintas. Em 1980, Maurício, foi uma das primeiras ideias que vingou, existia a patrulha Polo. O que era Polo? Olha a ideia que existia. Colocar viaturas próximos onde existia um maior número de chamados de emergência. Pô, legal, boa ideia, isso é 80. Só que onde é que existia o maior número de chamados de emergência? No centro da cidade. E na periferia, menos chamados. Por quê? Porque as pessoas não sabiam do telefone 90, porque as pessoas não tinham acesso ao telefone. O que aconteceu? Concentrou o policiamento no centro. Então, uma ideia que parece legal a priori, quando você vai ver, não é tão legal assim, porque tem distorções. Modificou. Aí você vai distribuir as viaturas pela cidade como um todo, em setores. Foi o rádio patrulhamento padrão. Enfim, não quero me delongar quanto a isso. Convido a lerem minha tese lá no banco de teses da FGV. Mas o que eu queria entender por que essas ideias modificaram no decorrer da década de 80. Eu faço um histórico desde o começo do século, mas pegando de 80 para cá, por que mudou? Por que foi
Operação Polo, depois Rádio Patrulha, depois policiamento comunitário, depois o policiamento por hotspots, depois, enfim, todas as formas que a Polícia Militar adotou em um período bastante... O que aconteceu? Eu fui tentar compreender esse pensar. Por que eu fiz isso, Maurício? Porque eu estava no curso de administração pública. E minha ideia era oferecer elementos, ganhos teóricos, para melhor administrar a polícia. Ou qualquer que fosse a polícia. Então essa era a minha agenda. Gestão policial. Quando eu estava trabalhando nas ruas, eu queria entender crime. Então criminologia é o que eu mais estudava. Eu estudei muito de criminologia. Muito. E tentava entender crimes. Não tive tanto sucesso, era muito novo, não consegui produzir muitos trabalhos. Aí veio um convite uma vez da Fundação Getúlio Vargas, eu nem tinha feito curso lá ainda, em falar sobre vitimização policial. E foi um trabalho que me deu muito orgulho, que eu fiz com muito cuidado, e um trabalho que eu achei, saiu bem feito. Eu pesquisei durante os anos de 2013 a 15, de 12 a 14, 2012 a 2014, pesquisei todas as mortes que os policiais sofreram. Todas. Porque a Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo dispõe de um banco com um pequeno processo. E aí estudei cada um deles. E eu trabalhei aqueles dados e publiquei. Depois, quando eu fui ficando mais na gestão da polícia, como eu disse, preocupei mais com gestão policial. Então, administração de policiamento, administração de polícia. Eu também produzi alguns trabalhos na própria Polícia Militar, assim, trabalhos acadêmicos. Eu acho que depois de tudo isso, Maurício, basicamente 3 coisas me interessam em termos de pesquisa. Primeiro, educação policial. Educação. Como policiais aprendem a serem policiais. E assim, isso não é tranquilo. Toda vez que acontece uma crise importante, um policial comete um ato de arbitrariedade, a primeira coisa que se fala, esses policiais são mal treinados. É a primeira fala. O que eu aprendi nesses anos, como é treinar usando a linguagem da pessoa? Como é treinar no policial? Esse treinamento é eficaz? Treinar policiais, colocar policiais numa sala de aula, muda comportamento? E a resposta que eu encontrei, um texto que está para publicar lá na Inglaterra, é que não, Maurício. Treinamentos policiais são ineficazes. Basicamente isso. Basicamente isso, no mundo. São ineficazes. E eu trabalhei muito tempo com educação policial, uma área que eu gosto muito. O segundo aspecto que eu gosto, que é minha agenda de pesquisa, é governança. A gente falou de accountability, falou de gestão. Como é que se relaciona? Como é que uma sociedade faz a gestão de sua polícia? Como faz a governança dessa polícia? Qual é o mandato que ela tem que ter? Qual é o nível de discricionalidade e autonomia que ela tem que ter? Qual é o nível que ela não pode ter? Como governar? Como gerenciar corporações? Educação, governança e enfrentamento ao crime. E eu penso nos crimes mais ordinários, crimes de furto, roubo, desses de rua. São coisas que me chamam a atenção, são coisas que me mobilizam, né? E, sobretudo esse terceiro item, a imprensa tem me demandado um tanto quanto, né, para responder sobre crimes que ocorrem na cidade. E de fato, mais uma vez, as preocupações são iguais às de 1981 e o poder público, a sociedade brasileira, não conseguiu dar respostas satisfatórias que permanecem aí desde o século passado. E olha, esse negócio da educação para a polícia é surpreendente. Surpreendente, porque eu imagino que o próximo passo seja pensar, tudo bem, por que será que não funciona? Será que é algo que a gente possa fazer de diferente? Ou Claro. tem algum lugar do mundo que alguém conseguiu mudar comportamento ou né? Alguém acertou no alvo em algum lugar, será? Os caras estão fazendo uns trabalhos muito legais, Maurício, no norte europeu. Tá. Suécia, Noruega. Assim, eles produzem muitos textos lá. Por exemplo, uma das coisas que eles mediram. Quanto tempo dura a formação de um recruta? O cara acabou de se formar. Ok, tá, todo padrão. Quanto tempo dura isso? É 1 mês, 2 meses, 3 meses? Por que muda? E aí,
dura pouco tempo, não dura um ano, só que às vezes dura mais tempo. Se o camarada que recebe lá, o sargento, ou o delegado que eu recebi lá, for um cara que se preocupa em manter algum tipo de nível ético. Fora, cara, a vida é difícil, mas o que é certo é certo. Agora, se ele é recebido por caras que não têm comprometimento ético, aí muito mais rapidamente ele perde tudo aquilo que ele aprendeu na academia, né? Qualquer que seja ela. E eles testam muitas coisas e fazem muitas pesquisas. Então, hoje, o mundo produz muita coisa legal lá no norte europeu sobre isso. A minha hipótese, Maurício, enfim, das pesquisas que eu fiz, é simples. A pessoa, o policial, aprende aquilo que ele quer. Descobrir a América? Não. Então, o que ele quer aprender? O que é importante, que lhe salta aos olhos? Você coloca um repertório de coisas para ele aprender. Tem coisas que ele fala, isso aqui eu não vou nem olhar. E tem coisas que ele vai olhar assim muito, ele vai guardar no celular, ele vai ter slide, ele vai consultar no meio do serviço, ele vai debater, ele vai conversar no pelotão, ele vai... E o que lhe interessa? Coisas que protegem a vida, vida enquanto biologicamente falando, e a vida profissional. Coisas que não vão mandar ele para cadeia, coisas que vão resolver ele não morrer, não tomar tiro. E quando ele... e uma das coisas que os policiais usaram, o tema é... policial não gosta de pagar sapo. O que é pagar sapo, policial? Pagar sapo é quando eu estou apresentando uma ocorrência no delegado, ou quando eu vou depor no fórum, eu ficar com cara... palavras minhas, ficar com cara de ué. Tipo, você não sabe o que você está falando? Então, pagar sapo também é algo que... Então ele se dedica muito para quando ele vai estabelecer esse contato com pessoas que, numa ideia que me pareceu ser construída por eles, se coloca numa posição superior, um delegado, um juiz. Então eu não posso pagar sapo para essas pessoas. E ele estuda para isso. Então, seja proteger sua vida profissional. Ou para não ser inferiorizado. Ótima palavra. Para não ser inferiorizado, ele estuda, cara. Ele estuda, cara. Estuda. Agora, de resto, ele estuda. Bom, então existem coisas que as pessoas policiais gostam de aprender e outras que eles dão o mínimo. Legal. E quando é que eles aprendem mais? É na internet? É no Facebook? É num tutorial EAD? E eles aprendem mais nos grupos policiais. É debatendo, é olhando a ocorrência, falando mal do cara que atendeu a ocorrência. E aí eles debatem isso, e aí eles aprendem. Agora, você fala, você viu esse conteúdo da internet que a polícia passou por você? Não sei. Não, eu vi sim. Então fala aí, 1 minuto. Então não lembro. Agora, você vai ver o celular do cara, né? Olha aqui, professor. Olha aqui, isso aqui eu guardo comigo, isso aqui eu tenho comigo, isso aqui nós falamos no debate. Inclusive eu briguei com o sargento, você brigou comigo, isso aí por causa da ocorrência do cara, não sei o quê. Então é nesse... São nas interações humanas que as pessoas aprendem. Então, o negócio de internet, tutorial, assim, eu acho que tem um alcance bem diminuto em relação às relações mesmo. Esse negócio de tá falando nos grupos policiais. Bom, são algumas dicas que eu aponto, né? Porque sim, né? Não dá pra gente ficar esperando também, né? A bênção divina para que policiais trabalhem cada vez melhor, né? O Cadipani fala isso. Fala, eu trabalho com o que existe por aí. Não adianta a gente ficar esperando muito a grande inovação do mundo para trabalhar. A gente tem que descobrir algumas coisas que funcionam assim. E de novo, por isso que eu acho que esse método do relatório Maryland lá é uma coisa interessante. Porque é isso, não fica nos entretantos. O cara vai no finalmente falar, deixa eu ver o que funciona aqui, já existe, que é implementável. E vamos tentar implementar, vamos tentar reproduzir por aí. E essa outra diferença em relação a países como os Estados Unidos, Inglaterra e outros mais até, em relação ao Brasil. Por uma série de razões, que eu não vou trazer aqui agora, os policiais, os pesquisadores fazem pesquisa de campo. Então a ideia de conhecer a vida policial, você citava o livro que você leu, Homicide, né, que descrevia o departamento em Baltimore, né? Cara, esse tipo de pesquisa existe muito no mundo. E no Brasil existe nada. Existe o Rafael Cadipani, o Rafa. Cara, eu sei uma pesquisa
o pessoal da UFSCar, que acompanhou grupos policiais, Eu acho que militares. o COTIC fez isso um pouco também. Cara, assim, os policiais, eles existem, tudo bem, os policiais também não gostam nem um pouco no Brasil e estabelecem fronteiras. Mas ninguém sabe muito bem como é que a polícia trabalha a não ser policiais. Como é que você vai, você falou, compreender a prática policial se esse universo é fechado à pesquisa? Então, as pessoas não estudam policial. Também os policiais não querem ser estudados. Mas a história do Caco Barcelos, né? Que esteve na rota, depois publicou um livro. Ok, enfim, é o papel dele. Agora, como você vai querer... Como fazer ciência sobre... Fazer estudos policiais é o nome que se dá, se o Brasil fecha as portas para conhecer policiais. Eu consegui essa pesquisa utilizando, claro, as minhas credenciais de coronel. Né? Mas, assim, com respeito ao pesquisado, né? Olha, vou fazer a pesquisa, é isso, que não quiser, não quiser, vai ser gravado. Mas precisa ter um ambiente Mas institucional você precisa ter uma entrada, que promova Do essa... contrário, você não consegue. E aí isso perde. Você faz essa pesquisa que eu falei lá, acho que é Noruega. Quanto tempo dura, qual a plasticidade da ética policial assim que ele sai? Você tem que estar com grupos policiais. Agora, se a polícia fecha, você não consegue ter ganhos acadêmicos, que repercute muito mal para um avanço de segurança pública. Então, essa é uma outra diferença gritante entre Brasil e outros países. Eu me lembro, a antropologia tem uns negócios legais, né? Porque os caras iam lá, putz, vai lá nos trombriandreses lá e fica 3 anos lá assistindo os caras escrevendo. Blá, 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 né? Sim, isso é antropologia total. Antropológico é a grande sacada até das pesquisas iniciais lá do Alcadibani, que eu falo, você é o antropólogo. O Rafa ele é um dos maiores, os melhores etnógrafos que existem no Brasil, se não for o maior em termos na administração pública. Fazer etnografia e administração pública, ele é um dos caras, internacionalmente reconhecido. Então, tem que tirar o chapéu para ele. Que tem um ganho muito importante, muito. E fazer etnografia policial no Brasil é um campo... Olha, a não ser policiais que o fazem, mas assim, também eles conhecem pouco isso. Eu me lembro de raríssimos trabalhos. Tem a Maria Carolina Schlitter, lembrei o nome dela, tem o doutorado dela fez a etnografia aqui no centro de São Paulo. Olha, cara, tem alguns sobre polícia civil, tem um pouquinho mais, mas seja mesmo PRF, PF, Polícia Militar, tem pouco. Tem um centro não sei se é de segurança pública lá na GV, alguma coisa assim. O Lívio tinha comentado isso. Qual que é a linha de pesquisa deles? Você conhece, você sabe mais ou menos o que são os trabalhos? É o FGV Analytics, né? Então, eu depois até queria trazer alguém de lá para fazer um episódio aqui para saber. O professor Becker está à frente do FGV Analytics, eles tentam propor tecnologias, caminhando no mundo do campo da tecnologia, da análise de dados e produção de dados, voltada para as políticas públicas, né? E aí segurança pública entraria nesse pacote? Assim, voltada para a segurança pública. Tá. Grupo voltado essencialmente para a segurança pública. E estão nos esforços lá de fazer a contribuição para o governo. Eu acho sim, é um bom professor João Luiz Becker. Tá. É um bom nome para ser trazido aqui. Legal. Pô, Alan, quero te agradecer por ter vindo aqui. Foi excelente. Já consigo pensar 10 mil coisas pra gente fazer o próximo. Vou te atormentar já pro próximo. Assim, esclarecer um monte de coisa e, sobretudo, eu acho que a gente abriu porta para um monte de debate. Você vê que a gente aqui conversando foi lembrando de pesquisador, foi lembrando de gente que eu falei, vou trazer, vamos escrever. E era exatamente isso que a ideia daqui é exatamente essa. Então, assim, te agradecer imensamente. Eu que agradeço. Pelo debate aqui, portas abertas. E eu espero que o pessoal tenha gostado, né, de você estar aqui. Eu fico muito agradecido pela oportunidade de conversar sobre esses temas, conversar com você. Poder falar sobre segurança pública. E depois de 30 anos, Maurício, eu acho que uma das coisas que mais assim, me deixa entristecido, e que assim, fica em termos de sonho mesmo, é não ter consolidado, não ter contribuído, não ter
testemunhado uma consolidação de um campo de estudo em criminologia ou segurança pública. Você tem que produzir esses frutos teóricos, sem dúvida, mas sobretudo para aquele camarada que está num plantão, numa companhia, que está numa superintendência e fala, poxa, eu preciso, por exemplo, enfrentar tráfico de armas. O cara está lá em Rondônia. Pô, o que eu faço para enfrentar tráfico de armas? Onde é que eu pesquiso? Cara, eu fiz isso muitas vezes e você não encontra no Brasil nada. Ou eu preciso enfrentar o roubo de celular aqui no centro de Manaus. Quais são as experiências aí? O que tem? Foi testado? Cara, você não tem isso no Brasil. Se você não entende língua inglesa, se você não lê inglês, você vai fazendo o que faziam em 1981. E aí eu vejo, eu tentei fazer isso na Polícia Militar, não tive sucesso, mas em termos de Brasil também vejo que isso não parece não prosperar, sabe? Então quem sabe? E aí, parabéns pelo seu podcast, assim, é um esforço nesse sentido, porque precisa, cara, as pessoas estão morrendo, estão sendo vítimas de furto, roubo, estupro, sequestro. O Brasil perde milhares de visas, o Brasil tem um custo social face do homicídio, face dos crimes. Enfim, o Brasil... E tem muita capacidade, se não vai ser a Noruega, mas que seja um Chile. Uhum. Sabe? Tá ao alcance. Não é nada... quem sabe, depois vai ser a Noruega, vai ser um Japão. Os caminhos estão aí, mas enfim. Obrigado, viu? Valeu, obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Segue a gente lá nas redes, comenta, aproveita aí. Obrigado pela sua audiência.